Olá, estamos aqui para mais um CMIcast e hoje um episódio super especial, eu prometo. Eu estou tendo a honra de receber um dos maiores nomes da matemática da atualidade, presidente do INPA, o Marcelo Viana, que é uma referência nacional e internacional na área de sistemas dinâmicos, teoria do caos, comunicação científica, isso tudo para dizer o mínimo e muito resumido, né, Marcelo? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter vindo. Oi, Raquel, um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, eu acho que a gente poderia começar entendendo lá na sua base, né? Porque a gente lê muito sobre você e parece que Portugal e o Brasil estão sempre se entrelaçando na sua história. Eu fiquei curiosa, eu não consegui nem saber se você é brasileiro ou português. Bom, são as duas coisas, claro. Eu sou nascido no Rio de Janeiro. Meus pais eram imigrantes. Meu pai viveu 10 anos no Rio de Janeiro. Levou... no início dos anos 60, que foi quando eu nasci, eles decidiram voltar para Portugal, mas meu pai nunca esqueceu o Rio, foi a vida toda apaixonado e sempre o Rio, o Brasil em geral, foi uma referência lá em casa. Ele sempre voltava para as nostalgias dele, minha mãe também, mas o impacto do meu pai foi muito maior. Então, certas coisas, apesar de eu ter crescido em Portugal, eu fui bebê, então aprendi a falar lá, o sotaque eu não vou perder nunca. Apesar disso, havia muitas referências ao Brasil na nossa vida familiar. Por exemplo, o almoço de domingo era inevitavelmente uma feijoada. E o meu pai falava pra caramba do Botafogo, então eu acabei virando botafoguense um pouco por influência dele, muito por influência dele. Então, enfim. Hoje está difícil, hein? Já foi mais difícil. E, enfim, eu fiquei vivendo em Portugal, né? Fiz até a graduação lá e depois eu encontrei num evento em Coimbra o professor Jacopades, do INPA, me deu uma palestra nesse evento na Universidade de Coimbra. O Jacó gostou da palestra, me propôs vir fazer o doutorado aqui e eu vim e comecei o doutorado em março de 1986. E ao final, meu propósito era me tornar pesquisador do INPA. Eu fui ficando e estou ficando até agora. Está ficando até agora, né? Até agora. Você acha que esse seu encontro, né, com o Jacó Pallis, né? Pallis. Ele foi uma relação determinística na sua carreira? Não, é um evento que poderia perfeitamente não ter acontecido, um encontro poderia não ter acontecido e poderia ter acontecido em outras circunstâncias também. Para mim foi um momento crucial, porque eu estava querendo definir o que eu ia fazer, eu queria fazer doutorado, para onde, como conseguir recursos para fazer o doutorado. Era muito complicado a questão do financiamento do doutorado no exterior em Portugal na época era muito complicada, então foi providencial. Eu acho que a gente acabaria se cruzando porque o INPA e ele em particular, o Jacó, já tinha uma reputação muito forte como líder da área de sistemas dinâmicos no mundo, e eu estava estudando sistemas dinâmicos no nível introdutório. A gente provavelmente acabaria se encontrando, mas talvez em circunstâncias muito diferentes e aí a vida teria sido completamente diferente para mim. Olha, tem um termo que todo mundo usa hoje em dia, né, que é até um pouco chulo, mas assim, daí você já jogou o sarrafo lá em cima, né, com seu orientador. Verdade, eu dei muita sorte, tanto no aspecto matemático, claro, um excelente matemático, mas tinha mais, ele tinha uma liderança extremamente forte, né, no plano nacional e internacional, foi presidente da União Matemática Sim. Internacional, por exemplo. Mas além do mais, ele era um orientador que se interessava muito pelos seus alunos e pelos alunos dos demais. Então ele tinha uma componente humana, uma liderança humana também muito forte. Certamente eu dei muita sorte nesse encontro que poderia perfeitamente não ter acontecido. O Marcelo sempre foi um cara de exatas? Como que a matemática chegou até você ou você chegou até ela? Quem foi que veio primeiro? Bom, então tem que responder em dois níveis, porque na sua pergunta você já está colocando implicitamente uma dicotomia entre quem é de exatas e quem não é de exatas. Então, primeira parte da minha resposta. A minha relação com a matemática sempre foi muito fácil, desde pequenininho. Eu fui alfabetizado por uma professora chamada Dona Isaura, que era minha mãe também.
desde bem pequenininho. Minha mãe não tinha com quem deixar os filhos, levava para a escola e eu fui alfabetizado por contágio, bem cedo, com 4 anos. E a matemática veio junto, veio com muita naturalidade e com muita facilidade. Então, sempre que eu precisei tomar alguma decisão em relação ao rumo a seguir na minha vida, isso foi feito com bastante facilidade. Ao mesmo tempo, eu sempre me interessei por muitas outras coisas. Então, você poderia dizer que eu sou muito de humanas também, porque eu sempre me interessei por história, por exemplo, adoro ler história, é o que eu leio normalmente, majoritariamente no tempo livre. Eu me interesso muito por história. Eu adorei estudar filosofia no ensino médio. Tinha uma disciplina de filosofia que me abriu os olhos e eu comecei a ler muita coisa sobre filosofia nesse momento também. Então, eu também sempre fui muito de humanas nesse sentido, e eu não vejo realmente essa dicotomia, não acho que essa dicotomia faça sentido em geral. Aliás, até vi uma fala sua, né? Porque não fui eu que inventei, mas existe... eu sou de humanas e temi as ciências exatas. Existe um pouco disso, né, Marcelo? Dizem até que é um pouco da sua área, de que a verdadeira ciência é a que prevê o futuro, né? Então, você está fazendo esse papel de apaziguador um pouco, né? Eu não sei se apaziguador é a palavra certa, é a expressão certa. De onde é que vem essa suposta teoria de que exatas e humanas? O que a neurociência nos ensina, isso não é a minha opinião, é o resultado de pesquisas bastante atuais sobre neurociência, é que o cérebro humano é uma ferramenta extremamente plástica, extremamente adaptável, e nós nascemos com a capacidade de orientar, de montar o nosso cérebro, montar as nossas conexões neuronais de forma a fazer basicamente o que nós quisermos. O cérebro se adapta, tá? Então ninguém nasce de humanas, ninguém nasce de exatas, mas muitos de nós têm experiências, sobretudo na primeira infância, que é onde essas coisas são definidas, têm experiências que nos orientam, em particular, a parte que me interessa mais, nos orientam a ter experiências negativas no contato com a matemática, tá? Então, quando alguém diz que eu sou de humanas, para mim, o que eu vejo é uma pessoa que, provavelmente nos anos iniciais, e isso acontece até antes de chegar na escola, teve experiências com a matemática que não foram prazerosas, que não foram produtivas, não houve um incentivo, um encorajamento, e isso leva a pessoa, a gente sabe, tem até nome, né? Existe uma fobia chamada ansiedade matemática, que consiste no seguinte: apareceu alguma coisa de matemática e você trava com pavor de não conseguir, medo, suor frio e tal. Eu já vi isso em ação acontecendo ao meu lado. Numa reunião de pais da escola da minha filha, muitos anos atrás, de repente o diretor colocou lá na apresentação um cálculo, e o cálculo era bem simples, tá? Era bem simples. Eu me diverti vendo as reações dos pais à minha volta, assim, aquela cara de, é o meu filho que está da escola, não sou eu que tenho que ficar fazendo exercício de matemática. E a pessoa nem tenta fazer, tá? Então, isso é um resultado de experiências. Eu acho que a maior parte delas acontece até antes da escola, mas também nos primeiros anos, nos anos iniciais da escola, e é isso que determina uma desistência, não é uma incapacidade, é uma desistência. Claro que ao longo dos anos essa desistência se transforma em incapacidade, mas é uma tragédia, porque não é nada que seja embutido, ninguém nasceu com um cérebro inadequado. Você está falando saudáveis. E eu estou lembrando, assim, parece que na nossa época, né, quando os professores de matemática, de física, de química, aí já entra uma questão meio cultural, né, de que eram os professores que talvez soubessem mais. E aí essa coisa já gera esse medo que você está falando. Então, verdade. É uma coisa meio que cultural, né, verdade. De que quem está nas áreas exatas sabe mais. Mas é perpetuado também por... Mas isso tem mudado muito. Inclusive com a matemática de base, que você também faz, né? Eu espero que sim, mas a gente perpetua isso quando a gente repete frases do tipo, isso aí é para gênios, você gosta de matemática, então você é um gênio, esse tipo de coisa. Sim. Sabe como é que eu tenho 2 filhos, né?
E os dois gostam muito de matemática, já foram medalhistas de Olimpíadas de Matemática, etc. Matemática e ciências em geral nunca foi um problema para eles. E eu não sei o que a gente fez certo, tá? Deu certo. Tirar o medo. Talvez não tenha sido mérito dos pais, mas houve uma certa consciência nossa do risco. Então a gente sempre trouxe a matemática para a conversa na família com a maior naturalidade. Não é do tipo, vamos sentar para fazer contas, não é isso. Quando chegar, eu lembro de ter feito uma brincadeira com meu filho, que era pequenininho, tinha pizza na frente da gente, eu perguntei a ele se ele queria uma fatia de 1/4 de pizza ou se ele preferia 2 fatias de 1/8. E veja, isso não foi uma coisa escrita na lousa, foi na frente dele estava o quarto de pizza e estavam as 2 fatias de 1/8. E o malandrinho percebeu que era a mesma coisa, que 1/4 é igual a 2/8. Ah, eu ia ficar na dúvida. Pois é, mas veja, o contexto é fundamental. Ele estava vendo na frente dele, ele viu que eu tinha pego 1/4 e cortado em 2 metades, tá? 2/8, 2 fatias de 1/8. Então ele percebeu que o papai era uma pegadinha do papai, riu, assim, me olhou com aquela cara de tá querendo me enganar, pai. E na mesma hora ele aprendeu que 1/4 é igual a 2/8, tá? Frações não é uma coisa fácil, não é um tema fácil de matemática, e de certa forma isso foi introduzido naquele momento com naturalidade, teve uma outra brincadeira que eles ganharam figurinhas do Mickey, e eu falei que eles tinham que dividir entre os dois, e o problema é que eram 15 figurinhas, e tudo bem, 7 para você, 7 para mim, sobra uma, né? E essa uma deu muita dor de cabeça, muito problema. Mas eles entenderam a questão da divisão inteira, que não pode ser feita e tal, de um modo muito... que eles tinham interesse investido na questão, porque queriam ficar com a última figurinha. Né? Então, se você consegue tratar esses temas com naturalidade, sem você ter medo e sem transmitir esse medo para a criança, eu acredito, e a pesquisa em neurociências confirma que você pode moldar o cérebro da criança de modo que a relação com a matemática... Veja, não é que vai ser um gênio da matemática, não é disso que a gente fala. É que a metáfora é que seja uma pessoa que se sinta à vontade com a matemática, o objetivo é que se sinta à vontade com a matemática e, em particular, que saiba utilizá-la para resolver problemas do dia a dia, problemas da sociedade. Você deu exemplos aí que são cruciais. O problema de você não gostar da matemática, e eu acho que era o meu caso, é não ver ela aplicada. Só que essa frase de que a matemática está em tudo não é à toa, porque ela está, acho que talvez antes da gente existir, né? E aí o que acontece? Eu sou uma defensora aqui desses... podcast, eu quis criar, porque a gente está numa TV aberta, né, a FAFC TV também, e a ideia é levar essa matemática para o cotidiano, porque eu acho que quem nos assiste, quem está nos vendo agora, também pensa, mas o que eu vou fazer com a matemática? Eu falava assim, eu era casada com um engenheiro, eu nunca vou usar o pi na minha vida, mas não é por causa disso que eu não tenho que entender, ele está no meu cotidiano, né, Marcelo? Então, eu acho que enxergar essa beleza da matemática quebra esse medo. Vamos fazer uma comparação. Vamos dizer que eu seja uma pessoa que sou de humanas, tá? E valorizo coisas como conhecimento de filosofia, de sociologia, de história. Francamente, quando que eu vou usar a filosofia na minha vida? Então, quando a pessoa pergunta onde que eu vou usar pi, onde que eu vou usar Bhaskara, onde que eu vou usar raiz quadrada, onde que eu vou usar Sócrates, onde que eu vou usar Kant, Nietzsche? Não é assim que tem que ser pensado. O conhecimento nos abre os olhos, nos torna pessoas melhores, nos torna cidadãos melhores. E isso é verdadeiro tanto para Shakespeare ou para Goethe, quanto para a segunda lei da termodinâmica. Enfim, eu não concordo que a gente possa colocar, acho profundamente errado colocar nesses termos. Havia antigamente uma brincadeira, onde que eu vou usar os nomes dos afluentes da margem esquerda do Amazonas? Não vai, mas te ajuda a conhecer melhor o seu país. Agora, usar mesmo não vai usar nunca.
E a mesma coisa se coloca de um modo geral em relação ao conhecimento. Vivemos numa era de um certo imediatismo e em que conhecimento não é mais valorizado. Conhecimento no sentido, não é erudição, não é saber um monte de coisas e ser capaz de responder a perguntas de programa de auditório. É conhecimento na medida em que isso forma a pessoa. Eu falo para o meu filho que não gosta de escutar música, mas não detestava aprender música, que é a minha maior frustração nesse domínio é nunca ter estudado música. Eu me sinto cego quando alguém fala de música, acordes e isso e aquilo, arranjo. Eu me sinto cego, um embaraço que eu tenho, que eu não consegui convencer o Miguel até hoje de que isso é relevante, mas para mim é. Agora, Marcelo, eu tenho a sensação, e não é só a sensação, de que com a matemática aplicada, por exemplo, a gente muda vidas, a gente constrói coisas, o que é diferente de você ter apenas o conhecimento. Eu acho que a matemática é responsável pela nossa vida, ela tá aí no dia a dia, por exemplo, a nossa vida talvez ela seja regida pelas leis de Newton, né? Então é uma coisa mais aplicada, né? Qual que é a sua relação nesse sentido? Porque eu acho que existe uma divisão, não sei se existe mais, entre a matemática teórica e aplicada. Qual que é a sua preferida? As duas têm o seu papel. E, de novo, é outra dicotomia falsa, porque as aplicações da matemática se fazem a partir de avanços de matemática teórica. Uma coisa muito legal da matemática é que ela pode se desenvolver no plano teórico sem estar buscando uma aplicação, sem ser motivada por uma aplicação. E, no entanto, depois ter aplicação. A geometria não riemanniana, que é um negócio bem de matemática pura e tal, desenvolvida por Gauss e Riemann no século XIX, quando Einstein foi formular a teoria da relatividade, ele deu uma sorte danada, que os alemães já tinham feito a matemática pura que o Einstein precisava para a teoria da relatividade. E um pouco depois, quando Heisenberg foi formalizar um pedaço da mecânica quântica, deu sorte que alguém já tinha desenvolvido a teoria de operadores lineares em espaços de Hilbert, que era a matemática que ele precisava para fazer isso. Então, a matemática pode se desenvolver e deve se desenvolver por motivos próprios, sem estar procurando a aplicação, porque isso vai dar certo a si mesmo, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não deva valorizar as aplicações. E as aplicações, o problema de que a matemática está em tudo é que ela normalmente é invisível. Eu vou só dar 2 exemplos. Essa nossa conversa está sendo filmada. Está sendo filmada provavelmente em alta resolução, tá? Se for, de um modo geral, hoje em dia, quando há uma reportagem, por exemplo, uma partida de futebol que é transmitida pela TV, é filmada com câmeras de muito alta resolução. Se você quiser pegar o sinal do jeito que com essa resolução toda e colocar para transmitir, não há banda larga que aguente isso aí. Tá? Então você quer deixar uma gravação de alta qualidade, porque a tecnologia vai evoluir, etc. Mas você, na hora de transmitir, você não pode transmitir com essa resolução toda, porque é demais. Então você precisa reduzir a resolução na parte que não importa muito. Se você está mostrando uma partida de futebol, ninguém quer ver a grama com esse detalhe todo, mas a cara do Neymar tem que aparecer em completa glória, né? Então, isso é feito em tempo real. Qualquer transmissão de TV HD hoje em dia é feito isso. A imagem não tem a mesma resolução em todos os pontos. E quem faz isso é um método matemático chamado, em inglês, wavelets, que faz isso em tempo real. Wavelets é uma área da matemática que até foi desenvolvida já pensando em aplicações, mas poderia não ter sido. É ótima matemática em si mesma e que é usada, e quem está assistindo televisão em casa não pensa nisso, não valoriza os matemáticos que fizeram esse desenvolvimento. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu gostaria de mencionar aqui, porque é algo em que nós trabalhamos no INPO, é o seguinte: você vai, especificamente foi um projeto que a gente fez na área de medicina fetal. Em certos casos de gestação um pouco mais complicada, é feita a ressonância magnética. A ressonância é para pegar dados, e a ressonância consiste em você fazer um monte de fotos da gestante, são fatias, né? E uma das coisas que você quer saber a partir dessas fotos é qual é o volume do líquido amniótico
que está envolvendo o bebê. Isso é um dado fundamental para saber se a gestação é saudável ou não. Isso é feito, tem as fotos todas, você imagina o médico, senta com as fotos e começa percorrendo, de fato é na tela, né? Percorrendo para calcular a área que corresponde ao líquido amniótico, tem que decidir se é líquido, se é bebê e tal, marcar o que é, e aí faz uma conta para chegar no volume. Isso demora uma tarde para fazer. Hoje em dia, usando matemática, usando inteligência artificial, nós fizemos um projeto para a área de diagnóstico por imagem que nós damos o resultado em 5 segundos. Sim. E com a seguinte vantagem, esse médico que faz isso não existe no Brasil inteiro. Tá? O algoritmo de inteligência artificial você pode botar num celular para fazer a conta. Tá? Então, além de ser muito mais rápido, muito mais barato, é muito mais inclusivo, porque você pode fazer em qualquer ponto do país, a inteligência artificial está lá para... Então, sim, as aplicações são fundamentais, e uma coisa que eu insisto muito com meus colegas, e nesse aspecto eu fui bastante influenciado pelo exemplo que aconteceu aqui no CMI, o CMI foi muito pioneiro em dizer isso, nós precisamos transformar a matemática em valor para a sociedade. Que eu saiba, no Brasil, a primeira estrutura consistente que defendeu, inclusive a ideia um pouco herética de transformar a matemática em negócios, foi aqui no CMI, foi com o Minato, e eu sou desde sempre admirador desse pioneirismo do que aconteceu aqui, e que é importante a gente divulgar e replicar e reproduzir. Eu sou uma testemunha já aqui há 8 anos. Quando você fala dessas aplicações, na minha cabeça vão passando dezenas de projetos, né, dos nossos pesquisadores aqui que chegaram até a população, né, e especialmente na pandemia, né, de Covid, nasceram várias soluções. Sim. Mas você acha que a matemática aplicada ela depende da teórica sempre? Sim, depende, ou não? Depende. Não necessariamente de um modo imediato. É uma das brincadeiras que eu gosto, das historinhas que eu gosto de contar para ilustrar, é de um suposto matemático da Babilônia que vai ao palácio para conseguir financiamento para a pesquisa que está fazendo, e ele explica que ele está estudando uma coisa nova que chama números primos, e que é importante e tal, que é lindo, maravilhoso, está cheio de mistérios, problemas para resolver, e aí o ministro da pesquisa lá da Babilônia pergunta, mas isso aí serve para quê? E o colega, entusiasmadíssimo, diz, olha só, em 5.000 anos vai ser impossível fazer comércio eletrônico, internet, etc., sem criptografia. A criptografia vai ser baseada nos meus números primos, é só esperar 5.000 anos que isso aqui não vai dar para viver sem o que eu estou fazendo. Eu nunca conto a história, o final da história, se ele consegue o financiamento ou não, porque 5.000 anos é um prazo, para essas coisas, um prazo um pouco estendido. Mas é um exemplo, e é uma história real. Os números primos são estudados há milênios, e aí no século XX descobrimos que a criptografia adequada para... E é um tema que continua a ser estudado, inclusive, não está encerrado. É baseado nessa ideia que não servia para nada lá na Babilônia. Pois é. Gente, eu me estendi aqui um pouco mais, que o Marcelo é uma pessoa riquíssima, né, em termos de conhecimento, mas eu quero falar, né, do que ele realmente se debruça para estudar, que é a teoria do caos, porque isso tá muito na nossa boca, né? Minha vida tá um caos, não sei o que é um caos, e a gente vai entender de onde vem isso, as raízes, e é daqui a pouquinho. Hoje a gente está tendo a honra de conversar com o Marcelo Viana. Marcelo Viana, você pode dizer que não, mas eu acho que você é bem famoso, viu? E olha que fica famoso no funk, no futebol, não sei o quê. Agora, ficar famoso na matemática, você fez um grande feito, hein? O que você atribui isso? Divulgação? Bom, eu certamente tenho um interesse muito grande, sempre tive, em extrapolar um pouco o trabalho do professor, do pesquisador e ser também um divulgador. Eu sempre dei palestras em escolas, gosto muito do contato com jovens. Anos atrás, bastantes anos atrás, eu fui convidado a um convite que era um mega desafio.
vir dar a aula inaugural da graduação aqui no ICMC. Olha! E eu fiquei pensando, o que eu posso falar que seja acessível para alunos que estão começando a graduação? Qual os pré-requisitos que cumpre um aluno que sai do ensino médio no Brasil e entra numa instituição como o ICMC? Eu dei uma palestra aqui que eu adorei dar, eu ainda lembro qual foi, e acho que deu certo, as pessoas pareceram gostar. E então é um trabalho que eu faço com muita vontade. Depois que eu me tornei diretor do INPA, eu converti isso também numa parte da obrigação do diretor, fazer a instituição contribuir para a popularização da ciência, porque isso, além de ser justo, além das pessoas terem o direito de terem um acesso a entender o que esses matemáticos fazem, por que é legal, para que serve, por que eles dizem que é bonito, etc. É um direito que a pessoa tem, mas do ponto de vista de quem faz ciência, é do nosso interesse que a sociedade entenda o que a gente faz e valorize. Então, como diretor, eu coloquei a popularização da matemática na pauta. Nós temos várias atividades, temos em particular o Festival Nacional da Matemática, que é um evento de entretenimento, de diversão com a matemática, que a gente organiza a cada 2 anos. E fizemos várias iniciativas, sobretudo no período de 2017-2018, quando o Brasil viveu uma coisa que nós propusemos chamada Biênio da Matemática no Brasil. Era uma iniciativa nacional para promover. E aí, dentro desse biênio, uma das coisas que eu comecei a fazer foi escrever na Folha de São Paulo. E isso me permitiu ter um acesso a um público que, enfim, uma coisa é dar palestra em escola para aluno que está fazendo graduação de matemática, mas se você quer converter os não convertidos, você tem que ir mais além. Um jornal de grande circulação e depois outras vias, como por exemplo esse podcast aqui, são maneiras também de tentar chegar a um público cada vez mais amplo. E isso acabou me tornando um pouco mais conhecido fora do pequeno mundo da matemática. Mas você sabe que eu fico tentando fazer um papel aqui de convencimento, né? Porque eu não tenho nada contra, aliás, gosto, mas assim, a gente percebe que o cientista, né, da área de exatas, ele é meio contra, assim, redes sociais, não sei o quê. E eu penso que, assim, gosto, porque eu falei que eu gosto de moda, mas a gente tem muitos influencers de moda, com milhões de seguidores e tal. Eu queria ter o direito de ter também esses influencers científicos, né? E eu acho que está mudando um pouco isso, né, Marcelo? De vocês irem para lá, né? Existem pessoas que fazem bem no Brasil e no exterior. Eu conheço alguns bons canais de YouTube realmente bons na popularização. E aí tem que fazer uma pequena nuance aqui. Existe a popularização científica e dentro dela existe a popularização da matemática. E são distintas porque a matemática é uma linguagem, é uma forma de conhecimento diferente. Eu já tive a experiência de falar com popularizadores da ciência e senti que eles estavam perdidos em relação a como é que você populariza a matemática, porque ela é mais difícil, né? Uma coisa é você falar sobre o vírus da Zika, ou falar sobre planetas, que você consegue mostrar coisas, geografia, astronomia, etc. Outra coisa é popularizar a matemática. Agora, existe gente que faz isso muito bem mesmo, altíssima qualidade. Eu já aprendi coisas de matemática assistindo vídeos de popularização e, como eu disse, é extremamente importante e é importante para nós, para que o que a gente faz que o que a gente faz seja valorizado, mas também é importante por aquilo que faz com a gente, tá? Eu comecei a escrever na Folha de São Paulo em 2017 e o que eu aprendi, Marcelo Viana, aprendi no processo de escrever, sabe, artigos. Os artigos que eu escrevo na Folha não são teoremas, evidentemente. Então não é matemática avançada no sentido, mas o que eu aprendi sobre a matemática, sobre como a matemática é feita, sobre as pessoas em volta da matemática, a presença da mulher, por exemplo, na feitura histórica da matemática, etc., que eu não sabia. Eu acho que eu sou um matemático um pouquinho melhor por causa desse trabalho. Então não é só vou dar para a sociedade. De fato, ao fazer esse esforço, você se torna um cientista melhor. Agora, que algoritmo soluciona na sua vida escrever para a Folha? Você é diretor-geral do INPA, né? Que é muita coisa. Você ainda estava me dizendo que dá aula.
que faz suas pesquisas, e essa questão de estar sempre envolvido, né, de uma forma institucional com a matemática, também, na sua opinião, quando você aceita ser presidente da SBM, vice-presidente da União Matemática Internacional, você também está pensando nessa situação de certa forma, trazer a matemática para o cotidiano? Porque aí é unir forças, né, Marcelo? Com certeza. Eu vou fazer de conta que eu não entendi a sua pergunta, porque você está me colocando numa saia justa. Qual é o algoritmo? O tempo tem um certo grau de elasticidade, mas você acaba roubando de algumas coisas, tá? E para fazer outras, você acaba roubando. E aí, se você perguntar para minha família, eles têm algumas razões de queixa legítimas, que, enfim, são importantes. Mas na verdade, muitos de nós passam muito tempo fazendo coisas que nem sequer nos dão prazer. Tá? Eu desperdiço um pouquinho de tempo, de vez em quando, rolando o Instagram. Não fico feliz no final de fazer isso, tá? Eu confesso que eu faço, tá? Eu tenho um certo valor, já tive algum proveito de fazer isso, já tive ideias fazendo isso, mas de modo geral é um desperdício de verdade. tempo. Então, nós gastamos muito tempo de forma inadequada, e quando eu digo inadequada, não é que eu estou só pensando em produtividade, não é isso, em prazer também. Então, por vezes, reorganizar o nosso tempo de forma a que seja até mais prazeroso para cada um de nós é parte do algoritmo. E a outra parte, sendo muito franco, assim, confessando, também às vezes tem hora que bate o desespero, porque tem que entregar a coluna até as 3 da tarde e às 2 horas ainda não começou. Então também tem umas Mas angústias. você é um especialista em caos. Né? Sim. Então vamos começar a falar sobre isso. Falamos. A gente pode explicar o caos como? Esse caos que a gente entende mesmo, Marcelo? De que está tudo difícil, confuso e complicado? Existe um conceito filosófico de caos, um conceito que vem da Grécia, pelo menos da Grécia. Existe o cosmos, que é a ordem, e o caos, que é a desordem. E há uma batalha titânica entre a ordem e a desordem que faz o universo. O universo é o resultado dessa grande batalha. O caos que eu estudo não é esse, não é o caos filosófico. E para explicar o que é, eu tenho que contar uma historinha rápida. Quando a matemática começou a produzir ferramentas para descrever a ciência, estamos falando de Newton e depois dos franceses, Lagrange, Laplace, etc., que criaram o cálculo, as equações diferenciais, etc., instrumentos para matematizar a física, a química e outras ciências, surgiu uma teoria, uma ideia em filosofia chamada determinismo. O determinismo é a crença de que se você conhece o estado atual do sistema, do universo, neste momento, em algum momento, se você conhece o estado atual, as fórmulas matemáticas te dizem o que vai acontecer. O futuro fica determinado pelo presente, por isso se chama determinismo. Tá? Para alguém como eu que ensina equações diferenciais, faz muito sentido. A matemática só que nós sabemos que o determinismo não está correto e não explica todo o universo, e sabemos por 2 ou 3 razões principais. A primeira, a mais importante, é que na mecânica quântica nós sabemos que as leis da mecânica quântica não são determinísticas, não são desse tipo. Na hora que você vai medir uma propriedade do elétron, você não sabe o que vai acontecer. A mecânica quântica te diz que tem 30% de chance de dar isso, tem 40% de dar aquilo, mas você não está determinado. E não está e nunca vai estar. Tá? O universo não é determinístico, não funciona assim. Isso é a primeira coisa. Mas isso vem do início do século XX, mais ou menos, essa descoberta. Mas em meados do século XX, foi descoberto algo talvez ainda mais surpreendente, ou tão surpreendente quanto, que é que, mesmo em fenômenos que são determinísticos, que em teoria você deveria poder determinar o futuro, desde que você conhecesse exatamente o presente, há um probleminha. O probleminha é o exatamente. Ninguém conhece exatamente o estado atual do universo. Ninguém vai conhecer nunca. Porque se você faz uma medição para saber qual é a temperatura dessa água, você vai ter coloca o termômetro, dá
28 graus,3, mas é 3 ou é 35 ou é 30, sempre tem um erro, sempre tem uma imprecisão. Então, mesmo que o determinismo fosse correto, e em geral não é, mas mesmo no contexto em que você pode supor que é, ele não serve para muita coisa, porque ele diz, se a gente conhecesse exatamente o estado do universo nesse momento, o futuro estaria determinado. E esse se é altamente problemático. Você não conhece, não vai conhecer. Mas ainda assim você quer conhecer. Ainda assim você quer poder fazer previsão. Então, quando a gente fala em teoria de causa, aí agora do ponto de vista matemático, é uma teoria matemática, um conjunto de ferramentas para ser capaz de prever o futuro, mesmo sem conhecer exatamente o presente. Eu gostaria muito de saber qual vai ser a cotação da ação da Petrobras na Bolsa, na Bolsa brasileira, em 30 de novembro, digamos. Eu gostaria, porque se eu soubesse, eu poderia apostar em cima disso. Bom, não sei, não vou saber, não tem como saber, porque não é determinístico, não tem como. Mas nem com dados históricos? Nem com dados históricos, pode oscilar. Agora, o que você pode fazer com dados históricos, e usando a teoria do caos, é fazer uma previsão de probabilidades. Provavelmente, com probabilidade 77%, vai estar nessa faixa entre tantos reais e tantos reais. A teoria do caos é um conjunto de ferramentas. É por isso que ninguém acerta a temperatura, o clima, por exemplo? Por isso que acertar o clima, se você quiser prever o tempo daqui a um ano, isso é impossível hoje e sempre vai ser impossível. Porque para isso você precisaria poder medir as temperaturas e tal. A sua matemática, a gente pode dizer que vai ajudar a medir o tempo? Quando ela estiver muito evoluída? A minha matemática, que não é só minha, é de muita gente, né? É sua. Já vem fazendo isso. Quando eu era criança, a gente brincava, todo mundo brincava, que se a previsão do tempo diz que vai chover, é melhor ir para a praia. Mas a gente parou com isso, né? A gente parou. Sabe por que parou? Sim. Porque a minha matemática, a sua matemática se tornou muito melhor. Junto, vamos dar o crédito a quem merece, junto com o avanço dos computadores. Os computadores são muito mais efetivos hoje em dia. Mas foi um avanço na parte tecnológica, de hardware do computador, mas foi também um avanço na matemática, que permite hoje em dia fazer previsões. Ainda erra, sempre vai ter uma margem de erro, mas as previsões são muito mais precisas, porque a teoria do caos, como é chamada. Por que chama teoria do caos? Porque é uma expressão bonita que dá ibope, dá audiência, não é muito boa. Eu não gosto, não uso, mas eu reconheço que é usado. Essa parte da matemática se desenvolveu de modo a fazer previsões muito mais precisas e, apoiado no músculo computacional que nós temos hoje em dia, a previsão do tempo agora quase sempre acerta. Na verdade, quando eu fui ler, eu falei, gente, mas eu nunca ouvi aqui, né, entre os pesquisadores do CMI, que trabalham com teoria do caos e tal, mas sempre ouvi sistemas dinâmicos. A gente está falando da mesma coisa? Está falando essencialmente da mesma coisa. Sistemas dinâmicos é uma área da matemática, uma disciplina, como existe álgebra, aritmética, geometria, etc., sistemas dinâmicos. E ela estuda sistemas dinâmicos. O objeto de estudo é muito simples, é qualquer fenômeno que evolui no tempo. Dinâmico significa que evolui no tempo, tá? Qualquer fenômeno. E essa constatação que eu mencionei em meados do século XX foi que a maior parte dos fenômenos que evoluem no tempo tem essa espécie de imprevisibilidade. Porque, embora a gente até use leis determinísticas, o determinismo depende de você conhecer o estado atual com toda a precisão. Aí, se eu conhecer só com precisão até a terceira casa decimal, é legal, mas o seu cálculo que você vai fazer a partir disso aí, daqui a 15 dias vai estar dizendo que está chovendo no Saara, e não vai estar chovendo no Saara. Bem, a grosso modo, a sua matemática, você quer prever o futuro. Eu acho que é o objetivo, aí entramos numa discussão... Quer prever o futuro para fazer o que com ele, né? Por que a ciência foi criada? Qual é o nosso objetivo? O principal é prevermos o futuro, para podermos controlar o futuro, para podermos nos organizar e tirar o melhor proveito possível do futuro. Eu acho que esse é o grande objetivo da ciência. Numa segunda etapa,
a gente também faz ciência pelo prazer humano de conhecer, pelo conhecimento em si. Mas a principal razão da ciência é nós prevermos o futuro. Se eu tomar esse medicamento, o que vai acontecer comigo? Eu quero saber. Porque se eu souber e concluir que o que vai acontecer comigo não é legal, eu troco de medicamento e tomo outro. Se eu não tomar medicamento nenhum, o que vai acontecer comigo? Talvez eu pegue Covid. E eu não quero isso. Então, é sempre a respeito de prever o futuro. E a ciência, evidentemente, evoluiu muitíssimo. O que nós descobrimos ao mesmo tempo, vamos conhecendo melhor o universo, é que essa capacidade para prever o futuro tem seus limites. A mecânica quântica tem limitações intrínsecas, objetivas, ela não é determinística, e a teoria do caos foi uma resposta que a matemática deu ao tipo de situação que eu mencionei antes. Que contribuições você pode dizer que a sua área, né, a área que você estuda, ela pode melhorar para a sociedade assim, a curto prazo? Alguns exemplos? Bom, já mencionamos a previsão do tempo. Uma outra área de aplicação no estudo que se chama epidemiologia, compreensão de como doenças se espalham. E no início da pandemia, a única ferramenta que nós tínhamos era a teoria dos sistemas dinâmicos para fazer modelagem, para responder perguntas do seguinte tipo: se nós vacinarmos 15% da população, o que vai acontecer em termos da contaminação? Se nós vacinarmos 50%, 90% ou ninguém? A matemática parou essa pandemia, Marcelo. Eu estou dizendo, tá? Foi fundamental na época que nós não tínhamos outras ferramentas, foi fundamental para dirigir políticas. Também teve um efeito inesperado, eu comentei na época que a gente que faz matemática, sobretudo mais afastada das aplicações, está habituado a uma certa solidão, uma certa indiferença. De repente, os matemáticos estavam fazendo previsões que, em alguns casos, agradavam e outros incomodavam. Nós começamos a passar pelo processo de apanhar na mídia, né? Queria tudo para ontem, né? Pois é, por aquilo que a gente dizia, enfim, faz parte. Esse é um exemplo, mas eu mencionei muitos outros que são... o problema principal da matemática em termos de relações públicas é que ela é invisível. Quando eu conto o que eu contei há pouco sobre o uso da matemática nas transmissões de TV, por exemplo, todo mundo abre a boca e nunca imaginou. É o seu celular, Raquel, quando você recebe uma ligação, como é que a ligação chega até o seu celular? Ninguém pensa, né? Ninguém pensa. Vamos pensar. Tudo bem, vem de uma antena. Mas a antena mandou a mensagem para você? Não, a antena não sabe onde você está. Tá? Então a antena está mandando mensagem para todo mundo, na esperança de que você pega. Como é que o seu celular sabe que a mensagem que está chegando da antena é para ele? Por que é o seu que pega a sua ligação e não o meu? Como é que isso acontece? O que acontece é que eles começam a dialogar, a antena começa a dialogar com o celular e trocam comprimentos. Isso é um código. O seu celular diz para a antena: eu sou o XYZ4972. É comigo que você quer falar? A antena diz: é com você. Então vamos lá, vamos conferir o que você não está trapaceando e tal. Tem um diálogo que acontece aí, esse diálogo é pura matemática. Pura matemática. Então quando alguém pega um celular e acha o celular legal e tal, na melhor das hipóteses, eu acho que a ordem é a seguinte: primeiro você elogia o designer que fez o celular bonitinho, né? Depois, se você for um pouco mais profundo, começa a dizer: pô, esses engenheiros são bons, fizeram um celular bacana que funciona direito. Ninguém dá o crédito para quem realmente merece, que são os matemáticos que fizeram, que tornaram possível. Mas esse programa é para dar crédito. E, aliás, esses dias, o CMI também, né, tem um MBA em ciência de dados, que esses dias até fiz uma analogia. Eu falei, eu acho que lembra que a gente fazia datilografia, porque não importava qual profissão você fosse, a datilografia tinha que estar no currículo, você tinha que saber datilografar. Eu acho que a ciência de dados, que é pura matemática, ciência de dados e chegamos a esse ponto, né? Então, eu acho que
querendo, não vai mais ser opcional a gente entender matemática, né? Nós entramos numa era de dados veja, ou você vai saber ou você vai ter que saber, né? E você está dizendo isso, eu concordo totalmente, mas eu quero ir um pouco mais longe. Você está dizendo isso do ponto de vista profissional, da formação profissional. Mas é mais do que isso. Há um documentário que eu quero fazer publicidade, não está em circuito comercial, se chama Counted Out, excluídos pela matemática, é a minha tradução, cuja mensagem principal é o seguinte: matemática é poder, conhecimento matemático significa poder. Se você tem esse conhecimento, você pode usar esse poder, e você vai usar em benefício próprio. Se você não tem, você está se expondo a ser explorado, a ser aproveitado. E o documentário, não quero dar spoiler, porque eu recomendo assistir. O documentário dá exemplos muito concretos de como, nos dias de hoje, no século XXI, a matemática, sobretudo por intermédio da inteligência artificial, está influenciando as vidas. Não é só que eu não sei matemática, portanto eu não sei fazer contas. É pior, eu não sei matemática, então eu não entendo porque que o banco negou o meu financiamento. Eu não entendo porque é que eu não fui contratado pela empresa. As empresas já estão usando IA, matemática, para tomar decisões desse tipo. E se você, inclusive no documentário, também dá exemplos muito positivos de pessoas que disseram, que compreenderam esse dilema e disseram: eu vou partir para entender o que está acontecendo, eu vou adquirir esse conhecimento e vou usar para virar a mesa. E conseguiram, tá? Então, não é mais opcional para o mercado de trabalho, mas também não é mais opcional para a cidadania. É verdade. Quem não tiver esse conhecimento vai ser vitimizado, vai ser explorado pelos demais. Marcela, eu passaria o dia aqui conversando, mas a gente tem tempo para entregar. A gente, infelizmente, está chegando na reta final do programa. E eu vou aproveitar um pouquinho aí da sua experiência, né, em prever o futuro. E como é que você olha? A gente já falou, né, dessa parte da matemática que chegou, não é mais futuro, mas como é que você vê a matemática aí na próxima década, 2 décadas? Bom, uma das minhas frases favoritas é do filósofo francês Voltaire, que era muito sarcástico, e ele disse: fazer previsões é muito difícil, sobretudo a respeito do futuro. Também existe outra frase famosa que no Brasil até o passado é incerto, né? Agora, eu vejo, por um lado, eu estou certo de que a inteligência artificial, a chegada dessas novas tecnologias, vai mudar radicalmente tudo, inclusive a profissão de matemática. Não é uma profissão que eu diga: estamos protegidos, a IA nunca vai nos alcançar, nunca vai nos substituir. Porque 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós dizíamos isso sobre o xadrez. Nunca uma máquina vai jogar xadrez melhor que os humanos, e hoje em dia, enfim. Então, algo desse tipo vai acontecer, uma revolução completa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito otimista, porque, veja, para começar, as máquinas jogam melhor xadrez do que a gente, mas continua sendo muito gostoso jogar xadrez. Então, não foi isso que estragou o jogo, né? E nós já estamos começando a usar, de forma incipiente, ferramentas de inteligência artificial como auxiliares para melhorar nosso próprio desempenho. Então, a gente simplesmente precisa fazer isso. Não foi porque inventaram calculadoras eletrônicas que deixou de ser necessário fazer contas. Mas agora a gente não precisa mais fazer aquelas contas de 18 dígitos por 25. Tem máquinas para fazer esse trabalho. Então eu vejo a entrada dessas novas ferramentas como mais uma revolução dessa natureza, como foi a máquina de escrever, de digitar quando ela apareceu, como foi o computador pessoal, como foram o desenvolvimento de softwares de jogos, etc, etc. E o matemático hoje é um profissional que está disputadíssimo, né? Segue nessa tendência. Eu gosto de mostrar um dado que saiu publicado, eu acho que no UOL, que mostra que os matemáticos são a segunda profissão melhor paga no Brasil, logo depois dos médicos. Eu nem sabia que nós estávamos tão bem pagos assim, mas é uma profissão que está muito disputada, porque no caso específico do Brasil é uma carência enorme, né? São pouquíssimos, é um percentual muito baixo que opta, porque justamente não são de exatas, né? E que opta por seguir uma carreira que utiliza a matemática. É uma carência enorme que o país tem.
profissionais com esse perfil. Marcelo, eu tenho que te agradecer. Eu gosto muito dessa transformação que a gente está vivendo. É gostoso de ver, né, isso acontecer. E eu sempre tenho essa sensação, né, a gente que viu acho que a gente é a testemunha ocular do que está acontecendo, né, de mudança tecnológica, de tudo. E eu acho uma delícia estar passando por isso, porque essa geração que está nascendo já nasce tecnológico. A gente, né, vem do analógico, está chegando no tecnológico, né? Enfim. É muito legal, sim. É um mundo que está ficando mais rico também, né? Temos aí que aproveitar essa riqueza da melhor forma. Muito obrigada de dividir com a gente os seus conhecimentos, né? De ter podido dar parte do seu tempo aqui para o CMIcast. E você sabe que a gente faz esse programa para você, né? Tá nas redes sociais, ele não acaba aqui, você pode fazer pergunta, compartilhar, converse com a gente, porque o CMIcast quer tirar a matemática daqui de dentro dos laboratórios, das universidades e levar até você. Obrigada mais uma vez pela sua atenção.